Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical Virtual da Igreja Batista em São Martinho. Fazemos estudos para a classe de adultos, mas extensivo então a todos. Nós estamos com uma série de estudos sobre as cartas paulinas, né? A carta do apóstolo Paulo. Nós já vimos as cartas que ele enviou para as igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas que foram estabelecidas exatamente quando ele fez a primeira viagem missionária, partindo lá da igreja de Antioquia, onde era a base, né, para o trabalho missionário. Então agora nós vamos entrar na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo então, partindo lá novamente de Antioquia, ele veio na direção da Ásia Menor para visitar as igrejas que ele tinha estabelecido, fazer o acompanhamento e exortar, orientar os irmãos daquela região. Entretanto, aconteceu algo inesperado para Paulo. Paulo queria ir para a Ásia Menor, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de não ir para lá. E à noite ele teve um sonho, uma visão de um homem que clamava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa história está registrada em Atos no capítulo 16, verso 9. Então Paulo entendeu que aquele chamado era o chamado de Deus para ele levar a mensagem mais adiante. A Macedônia era uma região que fica acima da Ásia Menor, um pouco mais para a esquerda. Então o apóstolo teria que navegar mais e ir para um lugar ainda mais distante para levar a mensagem de salvação. Pois bem, Filipos era uma cidade que ficava bem na frente, né, da região da Macedônia. Quem vinha pelo Mar Egeu na direção da Macedônia, a primeira cidade logo que encontrava era a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era como se fosse a porta de entrada para a Europa Oriental. Então foi para lá que Paulo se dirigiu. Os irmãos devem estar lembrados de alguns fatos que aconteceram lá nessa cidade de Filipos. Paulo foi pregar o evangelho ali, mas não foi fácil, né? Não foi fácil para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi muito agredido, ele foi preso e a gente sabe da história que Paulo estava lá na prisão, quando houve aquele terremoto, né? E também houve um fato interessante, que foi a conversão do carcereiro de Filipos. Ele perguntou a Paulo o que é necessário fazer para me salvar. E Paulo então respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Foi exatamente nesta cidade onde foi implantado a nova igreja de Filipos. E Paulo estava lá, apesar de toda a perseguição, ele estava lá estabelecendo o trabalho de Deus, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Apesar, meus queridos, de Paulo sofrer perseguição, apesar de Paulo ser preso lá, nem por isso ele ficou magoado, sentido, mas ele mostrava um amor muito grande pelos irmãos lá daquela igreja. Não só aos irmãos da igreja, mas também ele amava de uma forma extraordinária todo aquele povo gentil
que andava distante de Deus, sem conhecimento da verdade. Então Paulo era alguém assim muito destemido, e por isso muitas vezes ele foi preso por conta do Evangelho. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, a essa igreja, ele já estava preso em Roma, já em outra cidade. E de lá ele escreveu as cartas para as igrejas da Ásia, né? E também para a igreja de Filipos. Ora, a carta de Filipenses é uma carta pequena no tamanho, mas muito grande no seu conteúdo, nos seus ensinos. Seria até bom você pausar ou então ler antes a carta de Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos só, e com pouco tempo você consegue ler e compreender melhor os ensinos do apóstolo Paulo para o viver cristão. Pois bem, meus irmãos, nós vamos inicialmente só estudar o primeiro e o segundo capítulo, porque tem muitos ensinamentos, e o terceiro e o quarto capítulo ficará então para o próximo estudo. No primeiro capítulo nós encontramos aí saudação de Paulo, encontramos ações de graças, oração, gestos de confiança em Deus, né? Encontramos também um registro de um Paulo que estava preso em Roma, mas também um apóstolo cheio de alegria, né? E que parece até ser contraditório isso aí. Como é que a pessoa está preso e está alegre? Pois bem, Paulo se sentia alegre porque ele estava consolado por Deus, porque ele estava ali recebendo também o consolo dos irmãos que vieram lá de Filipos, né? Epafrodito, que saiu lá daquela igrejinha lá e foi para lá levar o seu apoio. Timóteo já estava lá com ele, também o apoiando naquela dificuldade. No capítulo 2, certo? Nós encontramos características da vida cristã. É interessante a gente ver pelo menos o destaque de 2, que é a humildade e a dedicação. E qual era a referência que Paulo usava para a humildade e dedicação? Ele usou a figura de quem? De Jesus Cristo, né? Que é o nosso referencial, aquele que todos nós devemos nos espelhar para ter uma vida de fé substancial, né? Essa mensagem que Paulo escreveu para os Filipenses é uma mensagem muito atual e serve para nós hoje aqui na Igreja Batista em São Martinho. Paulo inicia o primeiro capítulo, no verso 1, falando assim, citando Paulo e Timóteo. Na realidade, a carta era de Paulo e Timóteo era o seu auxiliar, era o seu filho na fé. E Timóteo, então, era aquela pessoa que estava sempre acompanhando Paulo no seu ministério, dava todo apoio a Paulo, e Paulo preso, Timóteo estava lá também dando o seu apoio. E para lá, então, foi também o Epafrodito, que era outro ajudador, colaborador do ministério de Paulo. E Epafrodito foi e ficou lá em Roma há algum tempo, e esse Epafrodito foi quem pegou a carta da mão de Paulo para levar lá para os Filipenses, para levar a mensagem escrita do apóstolo, que não podia se fazer presente lá em Filipos, porque ele estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses tem lições maravilhosas para o viver cristão, né? Para aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Outros ensinos estão no capítulo 3 e 4, que vai ser outra aula, mas nós vamos ficar no capítulo 1 e 2. E nós vemos logo no início, no primeiro capítulo, depois da saudação, que Paulo, no seu relato, demonstra que há uma perfeita relação entre o apóstolo e a igreja de Filipos, entre o pastor e as ovelhas. Então, isso é muito interessante porque é um exemplo para nós, né? Veja só as expressões. No capítulo 1, no verso 7, Paulo vai dizer assim, ó, eu os tenho em meu coração. Veja outra expressão de Paulo, no capítulo 1, verso 8.
tenho saudade de vocês e profunda afeição em Cristo Jesus. Veja como é que Paulo se dirigia aos irmãos lá da igreja de Filipos, né? Mas eles também tinham uma dedicação muito grande, tanto é que Timóteo estava lá acompanhando Paulo, Epafrodito foi encaminhado pela igreja, e não só encaminhado para apoiar, né, pessoalmente, mas para levar ofertas da igreja para atender a Paulo nas suas necessidades materiais. Então esse gesto de amor, esse relacionamento saudável, agradável, amoroso, deve existir entre o pastor e igreja e o pastor. E os filipenses, essa relação dos filipenses com Paulo é para nós um estímulo, né, a uma vida amável, né, saudável entre igreja e o pastor. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que em todo o conjunto da carta há uma expressão assim de consolo que vem da parte de Deus, da parte de Paulo, e um consolo que Paulo transmitia para os crentes já de Filipos, porque ele estava preso, né? E estava sendo ameaçado de morte. Mas os crentes já de Filipos estavam soltos, mas também estavam sendo perseguidos e ameaçados. Então Paulo traz uma mensagem assim consoladora. A gente vê em toda a carta esse consolo, essas palavras de estímulo. Não só de confiança em Deus, mas ele estimula a ter a alegria no Senhor, né? E as circunstâncias eram muito adversas, né? Paulo preso, os crentes perseguidos, né? E Paulo levanta então as vantagens do sofrimento. Parece um negócio assim difícil de a gente entender, mas o sofrimento traz algumas vantagens que a gente pode enumerar. Por exemplo, o fortalecimento da fé. Com o sofrimento veio o fortalecimento da fé. Veio o testemunho deles para com os não crentes. Veio também o encorajamento para os crentes mais fracos, que viu o destemor, né, e a confiança em Deus. Nós aprendemos, meus queridos, com o sofrimento. Aprendemos e nos aperfeiçoamos também com o sofrimento. Então, o sofrimento não é de todo ruim. Os irmãos já devem ter ouvido falar nas ostras. As ostras é um crustáceo que vive lá no fundo do mar, e para que ela produza as pérolas, ela tem que sofrer. Quando ela vai se alimentar das algas, entra areia, como um cisco do nosso olho, como incomoda. Assim é também quando entra areia nas cartilagens, né, da ostra. Mas o que acontece? Ela produz uma substância para envolver aquela areia, e depois ela produz então uma linda e valiosa pérola. Assim é na vida do cristão. O sofrimento faz com que ele produza, né, valores especiais, como a paciência, como a persistência, como a esperança, como a confiança, como a fé em Deus. Isso são gerados a partir, muitas vezes, de um sofrimento. A experiência, então, do sofrimento de Paulo e dos filipenses nos ensina essas verdades. Hoje também nós vivemos dias difíceis, né? Aqui em São Martim, aqui no Brasil, na nossa região, na nossa cidade, nós vivemos dias difíceis. Há uma grande diferença das dificuldades, do sofrimento nosso com o dos crentes do primeiro século, no tempo de Paulo, no tempo dos filipenses. Por quê? Porque a perseguição ali era ostensiva, né? Era de fora para dentro, pegava as pessoas e jogava para as feras, né? Então, hoje em dia, nós não temos, pelo menos aqui na nossa cidade, no nosso país, nós não temos
essa perseguição ostensiva como era naquele tempo. Existe uma perseguição aí velada, mas muito branda, que não nos mete medo. E por muitas vezes a gente se esquece que isso que acontece com a gente não acontece com todos os crentes no mundo. Nós ouvimos o relatório do presidente da Aliança Batista Mundial, que os batistas do mundo, 2/3 dele, 2/3 de todos os batistas do mundo, vivem sob pressão e ameaça de morte. Muitos pastores são perseguidos, muitas igrejas são perseguidas, especialmente naquela janela que a gente conhece, a janela 1040, onde tem a maior população ali do Oriente, da Ásia, do Norte da África, países com população, uma superpopulação e países em que rejeitam a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, meus queridos, devemos orar por esses nossos irmãos, pastores e crentes batistas, que hoje vivem naquela região da janela 1040, que são muitos irmãos que vivem sob pressão, sob perseguição e alguns deles presos. Pois bem, a perseguição hoje aqui em São Martim, na nossa igreja, não é uma perseguição ostensiva de fora para dentro, mas o diabo usa de sutil intervenção para desviar os crentes da verdade, desviar os crentes dos ensinos da palavra de Deus. Essa perseguição diabólica leva os crentes para uma secularização. É viver como todo mundo está vivendo, certo? Tudo é relativo. A relatividade passa a ser uma coisa natural. Então, há uma tendência, há um perigo sutil de o diabo minar os nossos princípios, naturalmente para aqueles mais desavisados, aqueles que não ficam atentos. Então o diabo vai minando os princípios, vai mudando os conceitos, vai acomodando a Bíblia para uma vida de pecado. Então nós precisamos estar atentos, porque nós estamos numa guerra contra o pecado, nós estamos numa guerra contra as hostes do mal. E Jesus vai nos advertir: olha, cuidado com o coração, cuidado com as coisas de dentro para fora, porque do coração procede as saídas da vida. Então, muito cuidado com aquilo que está no nosso interior, do nosso coração. Por isso mesmo, nós deveremos estar sempre atentos, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, matriculados na escola bíblica dominical, sempre estudando a palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus, porque ali é que está o nosso referencial, ali é que está a orientação para o nosso viver. Observe, meus queridos, no capítulo 1, uma oração que Paulo fez, ele fez uma síntese da sua oração no Filipenses 1, verso 9. Vamos ver aí, então, esse versículo, Filipenses 1, verso 9. Veja o que é que diz lá. Esta é a minha oração, Paulo dizendo: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que bela oração e que grandes ensinamentos ela contém, Ele começa dizendo que o amor de vocês aumente cada vez mais. Não esse amor humano que a gente sente entre pessoas, mas o amor que vem de Deus, É esse amor perfeito que a gente precisa nutrir. E neste amor nós precisamos crescer, Nós recebemos a Jesus Cristo no coração, temos Ele, mas nós precisamos desenvolver a vida cristã. Precisamos crescer
neste amor de Deus, que é o nosso padrão, né? O amor perfeito. Veja bem como é que ele diz lá. Vamos ler novamente e vamos continuando. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor. Ou, como diz outra versão, aquilo que é mais excelente, né? O nosso conhecimento tem que vir lastreado no amor de Deus, né? Do amor que procede de Deus. Este conhecimento não é um conhecimento teórico, né? Um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de experiência com Deus, de vivência com Deus. Esse é o caminho que nos leva à percepção. E observe como ele bota no texto. Toda a percepção, não é perceber só alguma coisinha, não, mas perceber o todo. Para o quê? Para discernir. Discernir é você distinguir uma coisa de outra. Para você discernir se aquilo é do bem ou do mal. Tem muita coisa que aparenta ser do bem, mas é do mal. Então a gente precisa estar com esta capacidade, lastreado no amor, no conhecimento da palavra de Deus, para saber distinguir, perceber e distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por exemplo, o peixe vê uma isca, vê um alimento dentro d'água. Então ele não sabe distinguir se aquele alimento é bom para ele ou não. Então ele vai e engole a isca. Mas dentro da isca está o quê? Está um anzol que vai o prender, um anzol que vai levar ele à morte. Então, meus queridos, assim é o pecado. Muitas vezes ele se apresenta como algo apetitoso, algo desejável, mas o fim dele é o fim de morte. Então precisamos ter muito cuidado para distinguir aquilo que é bom do que é aparentemente bom. Tá? E outra coisa que nós precisamos distinguir é aquilo que nos parece assim agradável, né? Mas que na realidade e pode ter alguma coisa boa nela, mas lhe tira do caminho mais excelente. Não diz que o bom é inimigo do ótimo? Muitas vezes você procura uma coisa boa, mas essa coisa boa está lhe tirando do caminho mais excelente, como diz o Escritor. Então a gente precisa ter cuidado para discernir. Uma coisa pode ser boa, mas está lhe distanciando, por exemplo, de Jesus. Está lhe distanciando da sua palavra. O conhecimento fundamentado no amor de Deus nos torna sábios. Então, para discernir aquilo que é bom e aquilo que é excelente. É o caminho da excelência que é o caminho do viver cristão. Então, para ter esse conhecimento, para ter essa percepção, esse discernimento, então para que isso? Para que nós experimentemos, diz o texto, as coisas excelentes. Ele diz, para que sejais puros, quer dizer, sinceros diante de Deus, para que sejais irrepreensíveis, sem ofensas, nem para Deus, nem para o próximo. Aí ele vai dizer, também, para crescer até o dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. Então, não é crescer só agora, é crescer sempre até que Cristo volte. Aí ele vai falar, cheios do fruto de justiça. Isso nos remete, fruto de justiça, nos remete para o fruto do Espírito Santo. E aqui nessa oração de Paulo a gente vê, então, as três pessoas. Veja o texto. Ele diz... fruto, né, do Espírito, que é se referindo ao Espírito Santo. Ele fala fruto por meio de Jesus Cristo, quer dizer, o seu Filho amado, por intermédio da salvação que nos foi concedida, né, por Deus.
e também para a glória e louvor do Deus Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão assim, fechando essa oração que nos leva o quê? Que nos leva a uma vida de verdadeiro discípulo de Jesus, lastreado no amor, tendo uma percepção, tendo a capacidade de discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Pois bem, mais adiante, então, do verso 12 até o verso 21 do capítulo 1, Paulo então vai falar dos sofrimentos e das alegrias. Sofrimento de estar preso, de estar ameaçado, alegria do consolo de Deus, alegria do consolo da igreja de Filipenses, alegria de anunciar Jesus Cristo para a guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana de Roma tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. A alegria de ver os crentes encorajados, né, pelo seu sofrimento. E ele vai culminar então no verso 20, na parte B, ele vai culminar com uma expressão dizendo: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo não era só um alvo para Paulo, mas era a razão de viver de Paulo. Então, esta mensagem dele, né, é desafiadora também para mim e para você, né? Ter Cristo como a razão de viver. E ele diz: o morrer é lucro. Por quê? Porque ir morrendo fisicamente aqui, estava confirmada a esperança que ele tinha de receber na glória eterna pelo Senhor. E essa esperança todos nós temos. O morrer é sempre a lucro. Tem muita gente que diz: se morrer for um descanso, eu prefiro viver cansado, né? Porque realmente nós queremos viver, né, aqui na terra. Mas com certeza o céu vai ser muito melhor, será muito mais lucro, diríamos assim, seria muito mais vantajoso, porque lá não há sofrimento. Vamos então para o capítulo 2. No capítulo 2 nós encontramos aí essas duas características da vida do cristão: humildade e dedicação. Aí no verso 3 ele vai dizer: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Esse é um desafio para a vida, para o viver cristão. Esse é um grande desafio. Fazer o melhor, não para ser melhor do que os outros, mas fazer o melhor porque é o melhor para si e o melhor para os outros, né? Então é um desafio, então, essa posicionamento de humildade. E quem é que nos ensina isso? Qual é o nosso referencial maior? Jesus Cristo é o nosso referencial maior de humildade. E nós vemos lá no verso 5, 6 e 7. Veja: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Por amor a mim e a você, Jesus Cristo se humilhou, né? Ele assumiu uma condição de pecado sem ter nunca pecado. Ele fez isso por amor. Assumiu a cruz, que era uma vergonha, que era para ser minha e sua, mas ele assumiu em nosso lugar. Assumiu com humildade e obediência, porque humildade vem sempre acompanhada de obediência. E como diz o texto, no verso 8, na parte B, diz: Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, para ser obediente a Jesus Cristo, nós precisamos pagar um preço, não é? Precisamos muitas vezes abdicar de nossas conveniências pessoais para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Agir com dedicação, guiados pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo.
viver de maneira digna de um discípulo de Jesus. Isso muitas vezes exige de nós obediência. E Jesus disse, cada um tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos pagar o preço, né, de ser obedientes. No capítulo 2, do verso 12 a 18, Paulo então vai trazer aí o fechamento da mensagem de uma forma até poética, né? Ele expõe como deve ser o viver cristão. Ele diz, brilhando como estrelas, né? Brilhando como estrelas. Nós cristãos, nós servos de Deus, discípulos de Jesus, deveremos viver como estrelas, brilhando no meio da escuridão que está ao nosso redor. Aí ele vai dizer no verso 14, como é que isso pode acontecer? Como é que você pode brilhar? Aí ele vai dar algumas dicas, né? No verso 14 ele diz, agir sem queixas, né? Sem murmuração, fazer tudo com alegria. No verso 15, tornando-se puros e irrepreensíveis. Isso é uma maneira de você brilhar, de você testemunhar. No verso 15, ele diz, sendo testemunho no meio de uma geração corrompida e depravada. É exatamente o ambiente do mundo que nós temos presenciado ao nosso redor, né? E como é que a gente vai brilhar? Então, no verso 16, ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Sem reter a palavra de Deus no coração, na vida, no interior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que estar firmes na palavra para poder brilhar, para a nossa vida anunciar Jesus Cristo, mesmo sem nenhuma palavra, mas com as nossas atitudes. E no verso 18, ele vai fechar assim, dizendo que nós deveremos ter alegria no Senhor. Alegres, né? A vida cristã, o viver cristão, é uma vida de brilho e de alegria, quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, para assim não só vivermos uma vida digna de verdadeiro discípulo de Jesus, mas poder também anunciar Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.